capítulo 19. Eu vou trazer uma mensagem bem rápida aqui, irmãos. Eu vou pular algumas etapas aqui, para nós ganharmos tempos no evangelismo, no churrasco, na nossa confraternização e a gente poder ficar mais tempo juntos. Bom? A palavra é importante, mas a comunhão dos irmãos também é importante. E glória a Deus por isso. Quando os irmãos encontrarem, se os irmãos quiserem ficar de pé, eu vou pedir para os irmãos lerem junto comigo aí, até o versículo 7. Irmão Miro, lê o versículo primeiro, irmão Miro. É 1 Reis 19? É, 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Quem leu 2? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, e de certo amanhã e esta hora não puser a tua vida como a de um deles. 3. Porque veio a ele medo e fugiu para salvar a vida. Em descendo de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Agora é o 5, né? Deitou-se e dormia debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. 6. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Elisa, 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento precioso. Obrigado, Papai querido, por tua santa e poderosa palavra nos alimentar nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito tem nos conduzido. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos organizado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos trazido até aqui. Obrigado, Papai querido, porque o Senhor tem cuidado da irmã Vera, o Senhor tem cuidado do irmão Rideu, o Senhor tem cuidado da nossa princesinha Rebeca que nasceu, mas o Senhor tem cuidado de todos que aqui está, em nome de Jesus. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aí. Louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos o texto e eu creio que é um texto bem conhecido, porque nós vemos a ameaça de Jezabel para com Elias. Mas você veja o que aconteceu com Elias depois que ele enfrentou e derrotou os 450 profetas de Baal, um homem que se acuou, se intimidou, um homem que pediu até a morte por causa da ameaça de Jezabel, uma mensagem que ela mandou para Elias, depois que ela ficou sabendo do que Deus fez com os profetas de Baal. No mínimo era para Elias encarar Jezabel de frente, ou no mínimo era para Jezabel também ter recuado, porque ela podia ter pensado: poxa vida, se Deus usou a vida daquele homem para fazer o que fez, ele também vai acabar com a minha vida. Era Jezabel para ter corrido, não Elias para ter se escondido. E foi o contrário, né? Aqui no versículo 2 você veja que então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim se façam os deuses, e outro tantos, se der certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como de um deles. Então Jezabel ameaça a morte de Elias, matar Elias. E Elias, ouvindo isso, ele foge para o deserto, vai para debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali se esconde, e ali ora a Deus e pede até a morte. Irmãos, quantas vezes nós temos passado
vivido a mesma situação que Elias viveu. Quantas vezes a gente não quer se esconder? Quantas vezes a gente até ora a Deus e fala, Senhor, não aguento mais. E tem muitos que até diz, tira minha vida porque eu não aguento mais. Por causa de uma mensagem, por causa de uma ameaça, por causa de algo que acontece à nossa volta. E muitas das vezes nós estamos recuando, como Elias recuou. E é interessante, eu louvo a Deus por isso, porque Elias era um profeta, era um homem de Deus, mas era uma pessoa igualzinha a nós. O próprio Tiago diz isso lá na sua carta. Isso é bom para nós, irmãos, que a gente sabe que nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis. Lembra aqueles momentos que você passa de tristeza, de solidão, de angústia, de dor? Aquele momento que às vezes você quer esfriar, você quer parar. E a gente olha essa mensagem e a gente vê que nós também somos seres humanos carnais, né? De corpo e alma e espírito, mas passamos e temos nossas limitações. Assim foi com Elias e assim será com a gente. Ao versículo 3, ele diz aqui, ó, o que vendo ele se levantou e para escapar com a vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi longe, né? E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeça estava um pão, cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Irmãos, não foi só Elias que passou por problemas desse tipo. Não foi só Elias que passou por problemas de aflição, desânimo e desejo e vontade de desistir. Paulo também passou por isso. João Batista também passou por isso. Davi também passou por isso. Sansão também passou por isso. E tantos outros também passaram por esse momento. Jesus do Getsemane passou por isso. Todos passaram por angústia. E Jesus até suou lágrimas de sangue, angustiado, porque sabia o que estava lhe esperando há poucas horas. E nós também, irmãos, temos passado por isso no nosso dia a dia. Nós temos passado por essas angústias, quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego bate a porta, quando a perda bate a nossa porta, quando uma má notícia bate a nossa porta. E eu me lembro agora, a irmã Cátia também está passando por essa aflição também, nesse exato momento, na idade que está, tanto ela como o esposo. Ela com certeza não tem mais força física para pegar no colo, pôr numa cadeira, pôr numa cama, dar um banho sozinha. Olha a aflição que a pessoa tem. É por isso que todos os domingos, quase todos os domingos, eu bato na mesma tecla. Nós precisamos ser igreja. Nós não podemos sair de Cosmópolis, vir para aqui só para se juntar e olhar para a cara da Rafaela, para a cara da Elisa, do Edson, da irmã Edna e voltar para casa. Não, irmãos, isso não é igreja. Igreja é dar suporte, igreja é dar atenção, igreja é gastar, igreja é investir na vida de quem precisa. Isso é igreja. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Por que aqui vai ser diferente? Nós não falamos que somos bíblicos. Bíblicos é isso. Quanto tem de caixa de igreja, irmã Edna? Tem 1000. Vamos gastar com o irmão Ridê? Vamos gastar com Edson? É isso que precisamos. É isso que nós temos que ser, irmãos. Eu prefiro chegar aqui todo domingo, a irmã Edna fala assim, está vermelho, eu digo, vai ficar roxo. Mas vamos investir na igreja. É isso. Quem queria estar na pele da irmã Cátia?
Quem queria estar na pele dela? Vendo o esposo, na sua idade avançada, já sem força, ela também perdendo as forças dela, para cuidar de um idoso, de uma pessoa que precisa descer e subir aquela escada. Aos domingos, talvez, ela sinta um alívio, porque os irmãos estão aqui. Mas, domingo depois do meio-dia, isso vira um deserto. À noite, isso vira um breu. E se esse homem passa mal à noite? Já pararam para pensar, igreja? É isso. Aí talvez alguém fala, mas eu não tenho nada a ver com isso. Temos sim, irmãos. Nós temos tudo a ver com isso. Quem tem idoso em casa, como o irmão Miro, teve um pai, agora com a sogra, que a irmã Vera, graças a Deus, ainda está firme e forte, mas vai chegar um tempo que a força vai esfraquejar. Aquela força que a pessoa tem, ela vai, daqui a pouco vai ficar dependente. Eu digo isso porque eu passei com minha sogra. A minha sogra morou com nós mais de 30 anos. Morreu nos braços da minha esposa. Isso vai acontecer com a gente, irmãos. Tá? Eu espero que Cristo volte logo. Tá? Que Cristo volte em breve. Para que o Miro não passe com a sogra que nós estamos falando. Nem que Lucas mais Cíntia passe com a irmã Edna que nós estamos falando. Nem que nós aqui, né? Porque a gente vai envelhecer, irmã Edna. Esse vigor que nós temos, ele vai baixar. Tá? Esse vigor que nós temos, lembra nós homens, você mulher, eu vou falar aqui num sentido bem, lembra quando você era novão, como estava a tua, como é que fala aquele negócio do homem que é? Testosterona. Pronto, a testosterona. Voando. Hã? Estava voando. Voando. Agora vai vendo, vai diminuindo, vai baixando. E assim é a nossa vida física em todos os sentidos. Então, queridos, nós precisamos olhar. Jesus, todas as vezes que olhava para uma pessoa, ele olhava com íntima compaixão. Ele se colocava no lugar da pessoa. Deixa eu pegar um exemplo. A dor que a irmã Edna sentiu e sente da perda do marido. A Rafaela sente? Eu sinto que ela sente? Não. Nós sentimos saudades, mas a irmã Edna sente dor, sabe, sente uma tristeza dentro dela. A Cíntia a mesma coisa, a outra filha a mesma coisa, os netos a mesma coisa. É isso que nós temos que sentir. Essa dor que a irmã Edna sente, nós temos que sentir pela Cátia. É se colocar no lugar das pessoas. É quando você vê um filho seu doente, que você tem que levar as pressas para o hospital, como aconteceu com a Cíntia esses dias, que o Daniel ligou o carro e tal. Olha o desespero. É esse desespero que a gente tem que ter. Ah, não é parente meu? Estou nem aí. Agora se imagina se a irmã Cátia fosse sua mãe, a mãe nossa. Você saía de Cosmópolis, você saía de Capivari, de Indaiatuba, de Mauá não, de Cajamar, Jundiaí, de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, é isso? Santa Bárbara do Oeste, de Campinas, e viria ver a mãe. Mãe, como é que a mãe está? Eu vou ficar aqui com a senhora no final de semana. Está vendo, irmãos, como que é que funcionam as coisas? É isso que nós temos que fazer. Para Jesus nos abençoar como igreja. Nós somos igreja, irmão. Nós somos diferenciados do sistema lá fora. Nós somos, nós sabemos que a irmã Cátia, ou qualquer pessoa que aqui está, por mais que esteja passando uma luta, como é que está, irmã? Está bem, mas está faltando o arroz na panela. A conta de água está lá para cortar, a conta de energia está lá virando duro já. Como é que está, irmã? Está bem. E nós temos esse hábito de dizer que está bem quando está mal. Seria bom se a gente tivesse a mesma fé da Sulamita, né? O filho está morrendo, lá ou já está morto, e o profeta, ela passa, como é que está? Está tudo bem, mas ela vai atrás do profeta. Então, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração com quem realmente nós devemos abrir o coração. Nós não queremos abrir o coração com o pastor, nós não queremos abrir o coração com a irmã,
Mas chega amanhã, segunda-feira, lá no trabalho, um ímpio que passou a noite no boteco bebendo, que passou a noite adulterando. Rapaz, eu estou com problema na minha casa, cara. Olha para quem vai desabafar, olha para quem vai pedir ajuda. Daqui a pouco toda a empresa está sabendo que o cara está com conta de luz atrasada, que o cara está passando necessidade. E com quem a pessoa tem que desabafar, não desabafa, não conversa. É isso, irmãos. É isso. Abre o teu coração. Se o problema for financeiro, irmãos, olha, é de coração. A gente não pode falar muito em dinheiro aqui não, que machuca, irmão, mas nós temos que falar. Nós levantamos uma oferta para ajudar as pessoas. Eu sozinho não posso, mas um dá 30, outro dá 20, irmão, é para ajudar. Nós temos um grupo. Nós temos que saber a necessidade de quem está passando necessidade, irmãos. Nós somos igreja, nós não temos um caixa que pode ajudar, mas se nós se juntar todo mundo, nós podemos ajudar. A nossa igreja não fala em dinheiro, não pede dinheiro, mas, irmãos, nós temos que viver. Isso nos rodeia. Isso é a nossa vida. Eu estou falando isso, irmão, porque vai chegar uma hora que a irmã ela vai precisar de nós mais ainda. Tá? O pastor Antônio já se prontificou de estar aí, o irmão Marcos, a Mari, o pessoal que mora em Campinas, chega mais rápido do que a gente que está mais longe. Porque, irmão, às vezes, acho que o irmão dele, ele recusa ir no hospital, porque ele sabe a dificuldade que tem para descer aí. Eu não vou para o hospital, porque ele sabe, irmão, se ele cair de novo, é capaz de ir. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos fazer. Igreja do Senhor Jesus Cristo. E compreender tudo isso. Compreender isso, irmãos. Tá? Às vezes a gente tem um domingo aqui, às vezes a gente nem sobe lá para ver o irmão viver. Nem vamos lá fazer uma oração, dar um abraço, perguntar como é que está. E todas as vezes que a gente pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Não é fácil, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Então, voltando aqui o texto, irmãos. Deixa eu pôr o meu celular aqui, senão eu vou passar do horário. Eu quero 10 horas. Eu quero uns 15 minutos de mensagem aqui para... O importante é a gente compreender onde nós queremos chegar. Eu quero me deter aqui no versículo 5, 6 e 7, que diz: 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Veja que o anjo visitou Elias, tocou em Elias: levanta e come. Elias estava passando por um momento difícil, talvez até entrando numa depressão. Ele estava angustiado, ele estava preocupado, com medo, até pediu a morte. Já parou para pensar, irmãos, você no seu dia a dia? Às vezes, quando você vê portas se fechando, você vê coisas à sua volta, aquela tristeza, aquela solidão que você sente, e você se coloca assim, fala assim: meu Deus, eu não vou aguentar, eu prefiro morrer. Mas acredite que Deus está ao teu lado, do teu lado, te guardando, te sustentando, te dando força. Olha que texto interessante, o versículo 6, que quando ele diz assim: e olhou, e eis que a sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas. Quem colocou esse pão cozido e água? O próprio Deus. Isso mostra que Deus está cuidando da gente nos mínimos detalhes, irmã Edna. Deus está cuidando da gente. O que precisa em nós é confiar no Senhor. Quem colocou esse pão cozido? Deus não trouxe só a massa para Elias, Deus trouxe o pão cozido para ele. Glória a Deus. E às vezes nós estamos preocupados com coisas, sabe, coisinhas simples. E sempre eu falo das aves. Quem é que cuida dessas aves, dos pássaros, nesse frio, nesse vento, na chuva? É Deus, irmãos. Você já parou o frio que faz?
o vento que bate ali, a chuva que bate em cima daqueles bichinhos. Pode olhar debaixo dessas árvores, você não vê um passarinho morto no chão, a não ser que alguém jogue uma pedra e mate o bichinho, a não ser que seja uma doença ou velhice. Mas a normalidade dos passarinhos você não vê, você não encontra. Por quê, irmãos? Porque Deus está cuidando deles o tempo todo, assim como Deus cuidou de Elias. Deus sabia a fé, o coração de Elias, que era um homem de Deus. Deus não deixou ele desamparado, mesmo pressionado por Jezabel, mesmo acuado com medo de Jezabel, mesmo depois de ter feito um milagre desse, do fogo ter caído, irmã Érica, dos 450 profetas ter morrido, da água ter lambido aquele altar, ter lambido aquela água, consumido todo o sacrifício, ele correu com medo de uma ameaça de uma mulher. E quantas vezes nós estamos sendo acuados? Talvez lá no teu trabalho alguém tenha se levantado contra você, tem te intimidado, tem te ameaçado, tem te caluniado para o teu chefe, tem levantado mau testemunho contra a tua vida. Talvez você está fazendo como Elias, recuado, ou você está se intimidando com alguma coisa, você está tendo medo de algo está te afligindo, algo está te preocupando, mas Deus está do teu lado, te consolando, te dando força para que você supere esse medo. Deus mandou um anjo, levanta, sai daí, rapaz, o que é que está acontecendo? Depois o anjo veio, sabia que Elias estava debilitado, porque estava com fome e com sede, preparou um pão, come, bebe água. E aí, depois que ele comeu o pão e bebeu água, ele voltou a deitar. O versículo 6 fala isso. Ele voltou a deitar, e o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, o versículo 7, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Irmãos, há um caminho muito distante ainda para nós prosseguir, e nós não podemos parar nessa altura do campeonato. Nós não podemos desistir nessa altura do campeonato que nós estamos. Nós não podemos pensar em retroceder, nós não podemos pensar em desistir, nós não podemos pensar em parar. Cristo está voltando, Ele está às portas, igreja. O que é que está te paralisando? O que é que está te fazendo você pensar de parar, desistir, voltar atrás? Não pense em parar. Continue marchando, continue caminhando, continue seguindo o caminho. Continue fazendo o que tem que fazer. Continue seguindo a tua viagem, olhando para Cristo. Elias quis parar. Elias pediu a morte. Quantos de nós queremos parar, desanimar, porque tudo parece que a nossa volta está dando errado? Elias, depois do sucesso que teve com os profetas de Baal, ele recuou com medo de Jezabel. O que é que está te afrontando? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está inundando o teu coração? Qual é a aflição? Qual o medo? O que é que está tentando te afastar dos caminhos do Senhor Jesus? É isso que nós temos que pensar e parar, irmãos. Que daqui para frente nós vamos encontrar muitas lutas, aflições, dificuldades, barreiras, para realmente nos parar, para realmente nos deter. E aí onde nós temos que avaliar. O Senhor tem preparado pão e água fresca para nós beber e para nós comer. O Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem cuidado, tem nos alimentado, tem saciado a nossa fome e sede espiritual. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O que é que está alimentando a nossa alma? O que é que está alimentando a nossa carne?
Será o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia lá fora, de segunda a segunda-feira, tem alimentado mais a nossa alma ou a nossa carne? Aquilo que alimenta mais a tua carne, você com certeza você vai enfraquecer espiritualmente. Aquilo que está alimentando o teu espírito mais, você vai ficar mais forte do que a carne. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra, com jejum, com oração, com intimidade com Deus, com oração nas madrugadas, buscar o Senhor. Para quando chegar esse momento de escassez, esse momento de desespero, você conseguir passar por ele. Sem murmurar, sem reclamar, sem querer parar, sem pensamentos contrários na tua cabeça. Porque todos esses homens tiveram desafios na vida de momentos de fraqueza. João Batista estava na cadeia, preso. Os discípulos foram lá perguntar, ele falou assim: vai lá, pergunta para Jesus se é ele ou nós temos que esperar outro. Dúvida. Até João Batista teve dúvida: será que é ele? Eu estou pregando esses quase 33 anos, pregando que ele virá. Aí gerou dúvida em João Batista: pergunta se é ele ou nós temos que esperar um outro. Não deixa a dúvida tirar a tua fé. Não deixa o medo, irmãos, perseverar diante do teu caminho com Cristo. Paulo estava lá também. Na segunda carta aos Coríntios, veja o que diz aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. Segunda aos Coríntios. Quem encontrar pode ler. Qual que é o capítulo? 12. 12, 10. Versículo 8 ao 10. 3 vezes roguei ao Senhor, essa visão de Paulo, né? 9, 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Você está vendo? Até o próprio Paulo, irmãos. O versículo 8 ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim, porque ele tinha um espinho na carne. E às vezes Deus permite espinho nas nossas carnes, irmão, para a gente não querer ser melhor do que o próprio Paulo, o próprio irmão. Às vezes Deus permite um espinho na carne, na nossa vida, para a gente dar uma parada. Paulo não foi discípulo de Cristo, não andou com Cristo, mas foi usado por Deus mais do que os próprios discípulos, apóstolos de Cristo que andou com Cristo durante esse período. Paulo foi um perseguidor da igreja, mas se tornou um vaso nas mãos do Senhor. E Paulo tinha todos os dons espirituais, o fruto do Espírito. Um homem falava em outros idiomas, um homem eloquente, um homem expert na lei, sabia de tudo. Agora imagine um homem desse. Daqui a pouco ele queria ser mais do que Cristo. Ele podia falar: não, Senhor, eu andei em lugar que o Senhor não foi. Eu fiz coisa que o Senhor não fez. O Senhor não saiu da região. Eu fui até Roma. Eu andei em países que o Senhor não andou. Eu preguei onde o Senhor não pregou. E fiz os mesmos milagres que o Senhor fez. Ele podia ter falado isso. Aí Deus vai lá e põe um espinho na carne. Quando o Senhor põe um espinho na carne, ele sente e ele falou: pera aí, deixa eu procurar meu lugar, deixa eu sair do salto. Eu não sou outra bolacha do pacote, eu sou servo. Há um Deus mais do que eu. Deus apenas usou Paulo como instrumento nas mãos dele, porque sabia a capacidade que Paulo tem. É por isso que eu digo, irmãos, Deus usa cada um de nós aqui, porque Ele conhece a nossa capacidade. Ele sabe aonde nós podemos ir. Ele não vai colocar algo na minha mão que eu não vou dar conta, mas Ele pode colocar na mão do irmão Miro. Ele não vai colocar algo na mão da Cíntia, mas Ele pode colocar na mão da Rafaela.
E às vezes, irmão, não adianta, nós queremos fazer uma coisa que é para a irmã Edna fazer, e eu vou ter que fazer, eu não vou dar conta. É igual no seu trabalho, mais uma vez, pegue um camarada do seu trabalho, põe ele para fazer um serviço, ele não vai dar conta de fazer, vai fazer mal feito. Aí quando você vai lá ver, o serviço está mal feito. Então, a pessoa não estava preparada para fazer aquele tipo de serviço. Vai demorar, vai fazer mal feito, vai gastar teu dinheiro e não fez o que você, com qualidade como você queria que fizesse. É isso. O irmão Ailton, ele deve trabalhar com tinta. Não. Tá, vou pegar aqui. Mas pega o irmão Ailton para pintar um carro desse aqui, vê se ele vai pintar. Não pinta. Porque não é a área dele. Pega eu para mexer no motor de um carro desse. Eu posso até desmontar, mas vai sobrar um monte de peça no chão depois. Então não é minha praia. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Isso é na igreja, isso é lá fora, isso é em todo lugar. O que é que nós começamos a fazer agora? Evangelismo. Agora nós temos que orar para o irmão tomar conta do evangelismo. Tá? Para o irmão tomar conta do evangelismo. Nós temos que orar para um irmão tomar conta das lives de terça-feira. Para não sobrecarregar só uma pessoa, para não ficar só com uma pessoa. Então é isso que nós temos que fazer. Tem um irmão aqui no nosso meio para organizar o evangelismo. Olha, domingo nós temos evangelismo. Ó, daqui a 15 dias nós vamos ter evangelismo. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. A gente começa, mas o Espírito Santo vai levantando pessoas comprometidas para fazer aquilo. Irmãos, é aquela coisa. Não queira abraçar uma coisa que você não vai dar conta de abraçar. Você vai fazer mal feito. É igual o irmão vai pregar aqui hoje. Aí eu pergunto, irmão, você veio só pregar? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida diante do povo, da igreja e de Deus? Às vezes você está com a vida toda bagunçada, mas você quer pregar. Você quer ser um pastor. Você quer ser um evangelista. Você quer ser, mas a tua vida não condiz com aquilo. É isso, irmão, que nós temos que entender esse tipo de coisa. Eu prefiro, no dia que eu convidar uma pessoa para pregar aqui, a pessoa falar, não, irmão, do que você, seria tão bom, irmãos, que no dia que você viesse pregar, agora eu estou generalizando, viu? Eu estou generalizando, para mim, serve para mim também. Seria tão bom que no dia que eu estivesse pregando aqui, vou pegar eu, chegasse um camarada lá de Cosmópolis para visitar aqui a igreja aqui. Poxa, o que esse impostor está fazendo aí no púlpito aí? E aí? Já parou para pensar isso? Por isso que eu digo, irmãos, a nossa vida tem que ser, ó, um livro aberto. Um livro aberto, polida, irmão, polida. Polida. Já pensou? Aí o Ailton está pregando aqui, vem um cidadão lá de Cajamar. Vou conhecer Campinas. Aí chega na casa, rapaz, eu quero ir lá na igreja, lá, na minha igreja lá. De repente é parente do irmão Antônio. O irmão Antônio não sabe que ele te conhece, nem você está lá na casa do irmão Antônio, daqui a pouco. Vamos lá comigo, pai, tem um culto que termina cedo. Culto abençoado. Aí chega aqui, está o irmão Ailton pregando. Poxa, eu conheço esse cidadão, trabalhou junto comigo na empresa lá, vale nada. Olha aqui, a máscara desmascarando. Hã? Não é assim que funciona? É isso, irmãos. É por isso que eu digo, irmãos, procure andar correto. Nós temos obrigação de andar correto. De andar correto. Hã? Está na risada, né? Está vendo? Então, irmãos, é isso. Para encerrar aqui, irmãos, o que é que nós aprendemos com a história de Elias? Irmão, estou dando um exemplo aqui, é sério mesmo, tá? Eu prefiro alguém falar assim, pastor, eu não estou preparado, pronto. Eu acho mais bonito, melhor, do que vir por vir. Deus não recebe, Deus não está no negócio, tá? Então, eu prefiro que você fale isso. Não, pastor, fale isso, fale.
Aí depois, se você quiser conversar, nós vamos conversar para entender no particular e a gente orar. Amém? O que nós aprendemos com a história de Elias? Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Ainda o nosso caminho ainda não chegou ao fim. Ainda é um caminho longo, irmão Edson, irmã Elisa, irmã Rafa, irmã Edna, irmã Mari, Rosimeire, Henrique, Cristina. Há um caminho longo pela frente ainda, irmão Fernando, que nós precisamos colocar nossa vida em ordem diante do Senhor, diante dos homens, principalmente diante dos homens, para que nós possamos encontrar a misericórdia do Senhor e ter um encontro com Ele. Eu creio que está próximo desse encontro com o Senhor. Eu queria que esse fosse o último churrasco nosso aqui na terra. Glória a Deus. O papai está voltando, irmã Edna. Glória a Deus. O Senhor está voltando, irmão Fernando. Creio, Senhor. Ele está vindo. Tudo está confirmando para a volta dele. E muitas das vezes nós queremos parar no meio do caminho. Nós queremos ficar no meio do caminho por causa de uma ameaça de alguma coisa que está tirando a nossa paz, o nosso sossego, o nosso sono. E nós queremos desistir. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, ainda tem um caminho pela frente. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz do maligno? Eu tenho quase certeza, irmãos, que nenhum de nós aqui hoje, se nós sair desse ministério, nós não conseguimos ficar em outra igreja. Eu tenho certeza. Nós não ficamos, irmãos, em outro ministério. Essas gaiolas que está aí, você não consegue ficar. Começa a pregar, daqui a pouco começa a distorcer tudo e se voltar tudo para outra coisa. E nós já conhecemos a verdade, nós sabemos o que é Bíblia e o que não é Bíblia. E nós estamos ensinando. Eu até comecei aqui exortando sobre a questão de ser igreja uns para com os outros. Isso é bíblico. Isso nós não aprendemos lá, mas nós temos que aprender aqui e viver esse evangelho que temos pregado. E o que aprendemos aqui? Primeira coisa, nós precisamos buscar ajuda, ou de um pastor, ou de um irmão, ou de um profissional, quando você vê os primeiros sinais do desânimo, da angústia, da aflição. Nós precisamos buscar ajuda. Quando você vê que aquela aflição, você vê que você está dormindo mais do que deve, quando você vê que as coisas estão acontecendo à tua volta mais do que é normal, procure ajuda. Tem os irmãos, tem um pastor, tem um profissional que pode auxiliar, te ajudar. Elias deu entender que estava entrando até em depressão. Pediu a morte, irmão Lucas. Foi para debaixo, andou um dia de caminhada no deserto. Ia morrer de fome e de sede. Mas o anjo, Deus conhecendo o coração de Elias, enviou um anjo. E Deus conhecendo o nosso coração, Ele tem colocado anjos à nossa volta todos os dias. Para nos trazer de volta. Para se alimentar dessa palavra. Para comer esse pão fresquinho que aqui está todos os domingos. Se alimentar desse punhadinho de pão preparado pelo Senhor, fresquinho da padaria do céu para nossas vidas. O Senhor tem nos alimentado, irmão. O anjo veio com pão para Elias saciar fome e sede. O Senhor tem nos alimentado. Você tem que sair da sua casa, da sua cidade, para alimentar desse pão fresco que todos os domingos tem, que vem do céu para a nossa vida. Para nos dar força, vigor, para continuar a nossa jornada lá fora. Porque a nossa luta não é aqui, a nossa luta é lá. É no teu trabalho, é na tua vizinhança, é com teus parentes, é no dia a dia da nossa vida. É isso a nossa luta. E não é com carne nem sangue,
mas é contra principado e potestade. Mas o maligno usa pessoas para nos afrontar. Mas não se intrigue de pessoas, não brigue com pessoas. A pessoa apenas está sendo um instrumento nas mãos do diabo para nos afrontar. Ame essa vida, olhe por ela, não queira o mal dela, porque não é ela. Nós também, outrora, alguns de nós aqui, também fomos usados nas mãos de Satanás. Quantos aqui não bebeu? Quantos aqui não adulterou? Quantos aqui não mentiu? Não prostituiu? Quantos de nós aqui? Todos nós fizemos tudo isso. Éramos usados nas mãos do diabo, irmã Érica. O pastor Álvaro falava para mim, irmão, eu bebia demais. O pastor Antônio é a mesma coisa. Nós éramos usados nas mãos de Satanás. Quantas vezes a irmã teve Alda fazendo caldinho para mim, que eu chegava moído, mal, caldo de ovo, para se levantar porque não aguentava. Nós éramos usados nas mãos do diabo para prejudicar outras vidas, outras pessoas, outras famílias. E hoje nós estamos sendo usados na mão do Senhor. Pega o exemplo de Paulo, olha para Paulo, olha para Davi. Saulo era usado nas mãos de Satanás para afrontar, para prender, para matar cristão. Ele não chegou nem ao destino dele. Cristo aparece para ele e muda a história de Saulo para Paulo e se torna um grande servo do Senhor, nas mãos do Senhor. Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. Hoje nós somos vasos escolhidos na mão de Deus, irmãos. Glória a Deus. É isso que nós temos que ser. Nós não podemos reproduzir passado, nós temos que reproduzir o que Deus tem feito na nossa vida daqui para frente. É isso que nós precisamos. Segunda coisa que aprendemos com a história de Elias, nós precisamos buscar a presença e a provisão de Deus, porque Deus está atento às nossas necessidades e Ele tem nos suprido as nossas necessidades. Assim como Deus supriu a necessidade de Elias. Assim como Deus supriu a necessidade daquela viúva, que Elias também, com fome, pediu um bolo para ela. Eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou comer e morrer, faça um bolo para mim. Aí com isso que eu estou falando, eu volto ao caso da irmã Cátia, do irmão Ridê e de tantos outros. Faça um bolo, que você vai ver o que Deus vai fazer. Faça um bolo. É isso que nós temos que fazer. Não, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Faça o bolo. Eu vou comer e morrer. A botija, a farinha da botija multiplicou. O azeite multiplicou. Está vendo como é as coisas, irmão? É isso. Nós precisamos olhar por fé e não pelo que nós estamos vendo. Nós temos que ver pelos olhos da fé o que nós temos um Deus poderoso, um Deus grande, irmãos, que pode mudar qualquer coisa. Você veja, Elias estava no deserto para morrer. O anjo foi lá, pegou um pãozinho assado, fresquinho e água fresca. Comeu, bebeu e voltou a dormir. E o versículo 7 ele diz assim: e o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Terceira coisa que aprendemos: ouça a voz de Deus. Deus não se revelou a Elias através de um terremoto, através de um fogo, através de qualquer outra coisa. Não. Deus se revelou a Elias, o anjo cutucando, sussurrando, falando baixinho no ouvido: levanta, come. Como é que Deus tem falado com você, igreja? Deus, ele fala com a gente com delicadeza, sussurrando no nosso ouvido. Nós ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Edna, não pare. Ailton, não desista. Mário, eu estou contigo. Rosimeire, eu estou aqui. Alexandre, continue marchando. Edson, tá bom, bem próximo. Cristina, força. Antônio, levanta a cabeça e anda. Miro, só mais um pouquinho. Continue perseverando. É assim que Deus fala conosco, através da mensagem, através da palavra, através de um sonho. Deus fala com a gente de todas as maneiras. Cíntia, eu sou contigo.
É assim que Deus fala. Cíntia, tira a tristeza do coração. Tira aquilo que está te afligindo, aquilo que está te corroendo. É isso que Deus faz. É assim que o Espírito Santo age. Essa mensagem, irmãos, é para nós que entramos aqui hoje angustiados com alguma coisa, mas o Espírito está dizendo, mais um pouquinho precisamos caminhar, sem olhar para trás, sem desistir, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, porque Cristo está voltando. Glória a Deus. Vantuíne, olha para a cruz. Fabiana, eu estou contigo. Lucas, marche. Ângela, vamos em frente. É assim que o Senhor está falando conosco, irmãos. Nós precisamos estar sensível para ouvir a voz dele, irmã Eva. Nós temos que estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa fé todos os dias, todo o tempo. O Espírito Santo tem falado nos dias de hoje. Só que o coração e a mente de muitos estão cauterizados e não escutam mais o Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado. O Espírito Santo continua falando. O Espírito Santo, irmãos, ele quer que eu e você possamos ter um coração para ele, a nossa vida para ele habitar na nossa vida, habitar dentro da gente. Nós precisamos ser como a igreja de uns 30, 40 anos atrás. É uma igreja de oração, uma igreja de jejuns, uma igreja de vigília, uma igreja de propósito, uma igreja que chorava, que clamava, que buscava. Hoje nós não vemos mais isso. Uma igreja que realmente evangelizava, colocava uma caixa de som numa esquina dessa aí, ia pregar, ia falar do amor de Cristo para as pessoas. Esses dias, domingo retrasado, eu subi mais o Maurício aqui, cheguei quase na esquina de cima, fomos conversar com a família, mas eu não sei se tem, onde é essa igreja? Na esquina, nem sabia que tinha igreja ali. Está vendo, irmãos? Mas Deus é tão bom com a gente, que Ele está nos tirando daqui para fora, para que nós possamos entregar um panfleto, falar de Cristo, e através de um panfleto, quando a pessoa lê uma mensagem, o Espírito Santo vai falar no coração dessa pessoa. Aquelas casas que nós não encontramos ninguém, que deixamos ali, é uma correspondência, é um convite. Assim como a pessoa pega a carta que o carteiro coloca lá, às vezes é uma boa notícia, às vezes é uma má notícia, às vezes é um promotor que chega para pedir uma intimação, às vezes é uma coisa boa de uma empresa, de um juiz, uma causa está lá. A boa notícia é o convite que nós colocamos ali. É a boa notícia, é o Evangelho, é as boas novas de Jesus chegando naquela casa, chegando naquela família. É as boas novas chegando através da tua mão, da minha mão, através de um panfleto que nós oramos e falamos, Senhor, quando essa pessoa pegar esse panfleto, pegar esse convite, é um convite que o Espírito Santo está fazendo para aquela pessoa, e ela ser tocada e querer conhecer a nossa igreja. Eu coloquei no grupo, hoje é uma oportunidade da gente trazer um conhecido nosso, participar do churrasco com a gente, participar desse encontro com a gente. Não tem problema nenhum você trazer, irmãos. Quem sabe que no churrasco ele vai ver uma confraternização, ele vai ver uma motivação, ele vai ver uma união. Eu coloquei no grupo. Traga o teu vizinho, traga um colega de trabalho, traga uma pessoa que não conhece a Cristo. Porque também, entendeu? Quando ele chegar aqui, poxa vida, que bom. Churrasquinho, a carninha, gostoso. Vai ver que nós somos diferentes, somos uma igreja bíblica. Uma igreja que amamos, que abraçamos. É isso que temos que fazer. É isso que nós temos e precisamos fazer, igreja. Orar todos os dias por aquele que a gente não está vendo, como a irmã Vera, com a Maiara,
né? E tantos outros, a esposa do irmão Antônio, e tantos outros que está faltando aqui no lugarzinho aqui. O lugarzinho está aí, vazio. Orar pela Carol, pelo Johnny, orar por tantos, orar pela Dayana que ganhou o neném, orar pelo Luiz. Outra coisa, saber o que essa família vai precisar daqui para frente. Está entendendo, irmãos? É isso. É abraçar, irmãos. É abraçar as pessoas. As pessoas falam assim, poxa vida, eu estou numa igreja bíblica. Eu faço parte de uma igreja que realmente tem intenção de me conduzir para o céu, de me levar para o céu. É isso, irmãos. Igreja é isso. Tá? Igreja não é só o nome. Igreja bíblica cristã. Não é só o nome. Isso é o que menos importa. O que importa é a prática. É nós viver na prática. Amém? Assim como Elias, podemos enfrentar as lutas com a presença de Deus. Assim como Elias, nós podemos buscar, irmãos, a ajuda do Senhor. Elias recuou, mas aceitou a ajuda do anjo. Deus mandou um anjo. Deus tem mandado um anjo. Assim como domingo passado eu me livrei de um acidente, vou dizer até grave aqui bem nesse sentido aqui mesmo aqui, ó, porque eu vou aqui, quando eu vou por aqui pela Anhanguera, eu vou, passo aqui de frente, esse shopping, de frente o Leroy Merlin, lá na frente eu entro à direita e retorno. Um ônibus desprendeu o pneu traseiro e esse pneu só pulando na frente do carro, pulando, e vinha carro atrás, só deu tempo para ligar o pisca-alerta, esse pneu na minha frente, Alda gritando, e eu brequei como daqui mais perto do que esse pedestal aqui, ó, esse tripé. O pneu bateu no guarda-rei e ficou. O fumaceiro do ônibus cobriu o pneu arrastando no chão. Graças a Deus que eu não passei nem para a direita nem para a esquerda, eu continuei firme ali. Esse pneu podia ter pulado, batido no para-brisa, caído dentro do carro, atingido eu, a Alda, ou o carro de trás atingido a traseira, pegado o menino, ou uma tragédia podia ter acontecido. Mas não aconteceu, graças a Deus, nada com ninguém. Porque o anjo do Senhor estava ali. Glória a Deus. Dizendo, eu estou contigo. Isso é para provar que eu estou contigo. Isso é para mostrar que eu estou no controle da tua vida. E isso é maravilhoso, irmão, quando a gente sabe que Deus está com a gente. Isso é bom demais quando eu e você escapa do negócio desse leso que não causou prejuízo nem financeiro e nem físico. É só motivo, irmã, de dizer, obrigado, Jesus. Porque o Senhor colocou anjos aqui dentro. Que no mínimo aquele pneu podia ter estourado na frente do carro toda. Pneu do ônibus, irmão, pulando na frente do carro. A gente sabe, que a gente já vê na televisão o que acontece aí. E ele pipocou assim umas 3 vezes, ó, pum, 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 no guarda-rei. Ele podia ter jogado para cima, podia ter ido para o meio da pista, pegado outro carro. Mas, glória a Deus, esse mesmo anjo que preparou o pão e a água para Elias, foi o mesmo anjo que me guardou, e é o mesmo anjo que tem guardado a tua vida todos os dias. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.